Fala pessoal, vamos dar início à nossa saga do pirralho que morreu como um qualquer, mas que renasceu como um vampiro sugador de habilidades. Peço que deixem o like, se inscrevam e caprichem nos comentários. Vamos tentar bater a marca dos 1000 inscritos e 100 likes. Nos ajudem nessa nova jornada. Os adversários já se aproximavam quando então surgiram mãos da parede. Essas mãos agarraram o cara, cobrindo sua boca para que ele não fizesse sons desnecessários que pudessem denunciá-lo. Como resultado, o tigre e sua equipe não viram ninguém atrás do muro e Luan não entendeu como isso aconteceu. Enquanto o menino estava a um passo de seus oponentes, eles decidiram que ele havia conseguido escapar. Aí o cara percebeu que foi salvo por uma garota chamada Shilili, que era inspetora, porque estava escrito no crachá dela. De repente, o tigre, de raiva, bateu na parede onde eles estavam escondidos, mas felizmente o golpe não atingiu o pessoal, foi muito próximo delas. Então tiveram muita sorte de não terem sido atingidas. Então o pessoal do Psionico 5 estrelas o informou que a mercadoria havia sido encontrada, desviando assim sua atenção que antes estava focada em encontrar o cara. Então o tigre mandou que todos fossem embora, deixando aquele que ouviu sua conversa, pois tinha outras coisas para fazer além de brincar de pega-pega com o garoto desconhecido. Assim que o homem saiu, Luan começou a fazer uma grande quantidade de perguntas a Lily, mas a garota não respondeu nenhuma delas, ordenando que o rapaz fosse embora rapidamente. O prota ficou surpreso com o quão indiferente era a garota que salvou sua vida. No local onde as mercadorias estavam escondidas, o tigre começou a interrogar o homem que ali trabalhava, perguntando-lhe se o homem que o assassino matara recentemente tinha outros cúmplices, ao que recebeu a resposta de que o homem morto foi o último. Esses criminosos trabalharam em conjunto com Shengon, envolveram-se em roubos e depois esconderam a longarina entre as pedras da construção para afastar suspeitas. E então a garota que salvou o cara virou-se para o tigre, chamando o homem de comandante. E ele então perguntou se foi ela quem conseguiu se esconder dele. Depois disso, Ongmen perguntou a Lily se avaliadores haviam sido enviados com ela, pois precisavam ser enviados para este local o mais rápido possível. Então o aluno decidiu que a garota e o tigre do trovão eram de esquadrões diferentes e o homem queria remover Lily para tomar posse exclusiva das longarinas. O tigre, entretanto, disse à menina que seu departamento de inspeção só poderia informar e perturbar os outros, e então ordenou que ela saísse. Como Lily precisava de alguém que entendesse de pedras, o cara resolveu fingir que era do funcionalismo público, pois tinha talento para atuação e gemologia para poder cuidar disso. Aí o menino perguntou se precisava encontrar Mastro aqui e depois disse que era perto, então veio rapidamente. E então o cara fingiu que era um grande fã do tigre e se apresentou a ele como amigo e gemologista de Lily. Depois que o adolescente terminou de admirar o homem, ele disse que por enquanto iria trabalhar. O Ongmen perguntou à menina se era mesmo seu amigo da fiscalização, ao que ela respondeu positivamente, embora o cara saiba que o Spire é um cristal formado por oxidação e sob influência de forças sobrenaturais, ele também pode ser encontrado na vegetação, nos animais, mas mais frequentemente nos minerais. O adolescente se apresentou como gemologista especialista que certifica pedras com base em sua textura, cor e flutuações sutis de poder sobrenatural, mas o problema é que ele não sabe nada sobre isso. Aí o cara viu na placa que ele poderia usar óculos para aumentar o nível de habilidades que ele tinha. Enquanto o estudante descobria seus poderes, as pessoas ao seu redor começaram a duvidar que ele seria capaz de encontrar algo. Enquanto isso, o tigre pensava que pelas costas do menino, ele parecia aquele que conseguiu se esconder dele. De repente, o cara pediu para todos ficarem calados, pois estavam atrapalhando sua busca, mas as pessoas continuaram a dizer que Lin só as estava enganando, porque um especialista tão jovem não seria capaz de lidar com uma tarefa tão difícil. Enquanto isso, Luan elevou o nível de gemologia para dominar. Então agora ele começou a sentir as flutuações do poder sobrenatural. Aí o cara recorreu àqueles que têm uma força muito grande, porque essas pessoas atrapalham o trabalho dele, e ele disse para não respirarem, porque isso iria confundi-lo. Depois disso, o gemologista recém-formado encontrou imediatamente uma longarina de nível A, porque sentiu o poder que vinha dessas pedras. Como resultado de 32 caixas, 12 eram de nível C e 2 eram de nível A. O menino marcou tudo e mandou os demais cuidarem do carregamento,
pois ele próprio não é psiônico, então trabalho físico não é para ele. Depois disso, Lin foi com Lily, contando a ela seus pensamentos de que o tigre provavelmente queria remover a garota para levar tudo para si. Além disso, o homem estava familiarizado com esses vilões, então eles provavelmente estavam juntos. E quando Lily perguntou sobre as provas, o aluno disse que ele era inspetor da associação, para que ela mesma pudesse investigar o caso e encontrar as provas. Então a menina explicou que o Wangman era o comandante do 9º destacamento do grupo de reconhecimento, por isso não poderia abrir um processo contra ele com base apenas nas palavras do aluno. Lily explicou que não havia como cavar embaixo do tigre, então pediu ao cara seu número e endereço. Luan decidiu que conseguia interessar a garota e ela pede os dados dele para depois ligar para ele para um encontro, o que deixou o cara muito feliz, embora ele tenha dado o endereço da escola em vez do dele, para que sua mãe não tivesse dúvidas. E depois acrescentou que estava estudando na última série. Porém, Lily não pediu esses dados para si, mas para a associação, que poderia recompensar o aluno por ajudá-los na investigação. E então o cara acrescentou que não precisava de recompensa e seria melhor se a garota apenas se deixasse ser mordida, o que ele recebeu um ponto pela hostilidade de Lily. Depois disso, a garota relatou ao seu chefe que a longarina foi encontrada, graças a um estudante do ensino médio que tinha uma habilidade incrível em gemologia. Os pensamentos do adolescente estavam ocupados com o fato de que ele precisava encontrar evidências que comprovassem a culpa do tigre, pois Lily disse que sem provas ela não poderia fazer nada. O objetivo dos golpistas era ganhar dinheiro às custas de pessoas crédulas e se os golpistas estavam aliados ao Tigre do Trovão, isso significava que estavam com toda a família Wang. O cara estava preocupado porque ninguém tinha vindo para a aula ainda, embora muitos costumassem chegar mais cedo, mas por algum motivo todos decidiram se atrasar. E então 2 colegas de Luan começaram a discutir que ninguém veio para a aula porque Wang Chanao e Lu Jahao estavam brigando, então correram para olhar. Muitos estudantes se reuniram na quadra esportiva para assistir à briga entre 2 colegas. Então ele conseguiu acertar seu oponente com tanta força que ele caiu no chão. Aí Jahao disse que ganhou, por concordarem que quem cair primeiro perde, o que significa que o Wang agora deve cumprir sua promessa e não incomodar mais Lin Luan. Porém, Jahao não quis aceitar a derrota. Então, disse que não se importava com palavras e continuou a lutar. E então, alguém da multidão o empurrou, fazendo com que ele perdesse o equilíbrio e se distraísse do oponente. Wang aproveitou a confusão do colega e bateu forte nele, dizendo que ele era o mais forte da escola, então não poderia ser derrotado. Chao convocou sua habilidade de acertar seu oponente com tanta força que seus ossos quebraram, para que ele pudesse ficar em uma cadeira de rodas pelo resto da vida. O Wang já havia balançado, mas não conseguiu acertar, pois foi impedido por Lin, que chegou a tempo de salvar o amigo. Ninguém sabia que Luan tinha tanto poder, então todos os presentes ficaram surpresos com a aparência do cara. Depois disso, o herói perguntou ao amigo por que ele começou a brigar com o colega, pois isso não era a solução para o problema. E então, Lu explicou que estava cansado de ver seu amigo se escondendo todos os dias depois da escola, então decidiu resolver o assunto. Enquanto isso, Wang estava tão zangado com o que havia acontecido que até ficou vermelho com as emoções avassaladoras. Havia muitas vozes zumbindo na multidão de quem viu tudo. Alguns diziam que Wang não era mais o mais forte da escola, enquanto outros acreditavam que o cara foi simplesmente atacado inesperadamente e por isso não conseguiu se esquivar. Chan Hao não gostou de ser humilhado assim, então estava disposto a lutar ainda mais para defender sua honra. O inimigo dos amigos ficou furioso, então eles já começaram a pensar no que deveriam fazer agora, pois fugir provavelmente não era uma opção. Lu pediu ao amigo que lhe ensinasse o golpe que seria usado no oponente o mais rápido possível. Aí o adolescente começou a ensinar que precisava se concentrar, depois concentrar todas as suas forças alimentadas pela raiva nas pernas e correr enquanto fugia. Lin também conseguiu ridicularizar seu oponente, fazendo com que eles corressem atrás dele. Liuan conseguiu correr o suficiente para que ele e seu colega ficassem sozinhos. E então, admitiu que achava que foi o Wang quem roubou o horário de mudança de turno dos vilões, porque a família Wang estava em conluio com os criminosos. O protagonista disse que sabia de tudo e até sabia que o tio do adversário matou a testemunha,
e depois acrescentou que estava dando ao colega a oportunidade de confessar, caso contrário, ele próprio denunciaria tudo à fiscalização da associação. Wang, por sua vez, nem negou as acusações do adolescente e ainda elogiou Liuan por ser bastante inteligente. E mais tarde, Chan Hao chegou a admitir que foi mesmo ele quem sugeriu ao pai a ideia de roubar o horário. Acontece que no ano passado, Wang encontrou a chave da sessão de treinamento e a guardou para si, inicialmente sem nem pensar que seria útil. Acontece que, por uma questão de orgulho, colocou seus próprios colegas em perigo, e ele nem tinha vergonha disso, porque considera todos apenas uma pilha de lixo. Wang também acreditava que isso era bastante justificado, pois no futuro ele se tornaria um psionico. Então, graças a ele, a vida dos outros seria melhor. E o colega de Liuan conta tudo com tanta ousadia, só porque planeja bater tanto nele que o adolescente ficará incapacitado pelo resto dos dias, e depois também colocará uma chave no bolso do menino para torná-lo um vilão. Lin respondeu que seu oponente era um tipo tão vil que ele nem queria mordê-lo. Então, em vez de morder, ele invocou sua habilidade mais forte. Assim, os colegas enfrentaram uma batalha muito perigosa, decidindo usar ao máximo todas as suas habilidades. Liu era tão rápido que Wang não conseguia acompanhar sua velocidade, imaginando como seu oponente conseguiria fazer isso. Enquanto Lin falava sobre como a associação estava podre por causa de pessoas como seu colega de classe, o próprio Chan Hao não entendia onde alguém como conseguia tanta velocidade. Como resultado, enquanto Wang estava perdido, seu colega de classe conseguiu agredi-lo, dizendo que isso era devido a ele por todas as suas ações. Embora o personagem principal fosse capaz de desferir muitos golpes em seu oponente, e ele, por sua vez, ainda não tivesse respondido a eles, Wang ainda se considerava o mais forte. Liu An, por sua vez, atacou novamente, gritando que essa era sua forma de se vingar dos colegas de escola que haviam morrido por causa das ações do adversário. O golpe foi tão forte que ele não conseguiu mais mover a perna, porque sua coluna estava quebrada. E então, Lin disse a seu colega de classe que ele estava com a coluna quebrada, então agora não se sabe se ele será capaz de se levantar novamente, e certamente agora ele não será capaz de entrar na psionica. Wang começou a gritar que contaria tudo ao pai e ao tio para que matassem Liuan e toda a sua família, e então o personagem principal admitiu que a família Wang agora não pode escapar da punição, porque o adolescente descreveu toda a história de seu oponente. Então, agora ele tem provas. O cara mandou essa gravação para Lily, porque ela disse que se ele encontrasse evidências, poderia abrir um caso sobre o tigre. Enquanto Lin lutava contra Chan Hao, seu amigo da época também não ficou parado, tendo derrotado 2 cúmplices de seu principal inimigo. 2 semanas depois, Lin informou ao personagem principal que o fim da família Wang havia chegado, porque, graças às evidências, ela conseguiu iniciar uma investigação e descobriu-se que essa família estava em conluio com os agressores. O colega de classe de Liuan nunca mais poderá andar e também será encaminhado para um centro de detenção juvenil, mas o Tigre do Trovão não tem ligação direta com a fraude, por isso não pode ser atraído. Mas matar uma testemunha não significa nada, porque ele era um agressor, por isso não está fora do âmbito das suas funções oficiais. Mas o cara não deve se preocupar com o tigre, pois, como a família do homem foi condenada pelos crimes, ele não poderá fazer nada contra o estudante. Após uma conversa telefônica com Liuan, Lily abordou seu professor, que disse que Lin era um cara interessante, mas na opinião da menina, ele claramente não estava ansioso para ingressar na associação. Então, o professor disse a Lily para não se precipitar em sua opinião sobre o cara, porque ele precisava de tempo. Enquanto isso, o cara fez um exame estadual, cuja primeira etapa é fazer exames de sangue para verificar a presença de energia psionica. Todos os colegas disseram ao personagem principal que ele definitivamente não conseguiria passar na fase de testes, mas descobriu-se que apenas Lin, Liuan e Liu Jahao da turma passaram, o que ninguém esperava. Aqueles que passaram nesta fase foram convidados a ir para a quadra de basquete oeste. Então, os heróis foram para lá. Lá, os heróis conheceram mais 3 alunos que haviam passado na primeira fase, o que surpreendeu Lu, pois normalmente passavam 2 pessoas da escola deles, mas agora 5 pessoas haviam passado. Um dos que passaram na primeira fase foi Shin Daoji, que se mostrou na escola porque tinha um potencial ilimitado. Além disso,
Essa etapa foi superada por Huan Liuji, que foi a melhor em todas as disciplinas, frequenta todos os cursos da escola e é muito inteligente. E o terceiro que também passou foi Lin Si, que é inventor e adora entender de tecnologia. Os alunos não entenderam por que haviam reunido todos quando nenhum dos professores veio até eles, e então ouviram um barulho. Então, eles notaram o gato e decidiram que era dele que vinha o barulho. Porém, os adolescentes viram um homem que lhes perguntou se eles haviam passado na qualificação. Os alunos ficaram surpresos com o aparecimento tão inesperado de um homem, pois esperavam por professores que lhes explicariam tudo. Depois, o estranho acrescentou que os embriões deveriam ser retirados no início do crescimento e gritou para que Lala fosse embora. Acontece que aquele gato não era um animal comum, pois era a mesma Lala a quem o homem deu a ordem. Os estudantes perceberam imediatamente que este não era um gato comum, mas uma fera espiritual contra a qual teriam que lutar. O personagem principal não entendeu por que os psionicos estavam atacando, então pegou o telefone para ligar para alguém, mas o homem, assim que viu o telefone nas mãos do adolescente, disse que não havia necessidade de chamar a polícia. E então, o próprio estranho também entrou na batalha, invocando uma arma. Ele estava pronto para lutar. O homem usou uma habilidade chamada golpe arredondado em Liuan, e então o garoto decidiu usar sua força, mas não conseguiu, pois não havia pontos suficientes, já que a força vital do inimigo superava a sua. Lin Liuan percebeu que a força de quem os atacou estava no mesmo nível do Tigre do Trovão, então seria difícil derrotá-lo. Depois disso, o aluno gritou para o amigo distrair brevemente o agressor, e ele concordou em ajudar o prota. Então, Jarrao disse aos outros que se dispersassem em direções diferentes e tentassem chamar a polícia. Ao ouvir o plano dos adolescentes, o homem respondeu que chamar a polícia era contra as regras, por isso não permitiria que o fizessem. Assim que o estranho disse isso, naquele exato momento, arrancou os telefones das mãos de quem tentava ligar, enquanto os outros brigavam por seus telefones. A menina tentava escapar do gato que estava pronto para atacar qualquer um, mas o animal não conseguiu alcançar Liu Ji, pois ela foi salva pelo prota, que rapidamente se orientou e empurrou o gato para longe. E embora o homem tenha apreciado a velocidade do adolescente, ele ainda tem certeza de que o aluno não consegue lidar sozinho com Lala. Enquanto isso, a gata já havia voltado toda a sua atenção para Liuan, esquecendo-se da garota que perseguia. Lin entende que Lala é tão rápido quanto ele e ele só tem a capacidade de fugir, mas não de atacar. Então, se eles o alcançarem, o cara está ferrado. O aluno então decidiu que a única maneira de derrotar o gato era assumir o controle dele, esperando o momento certo. Então, permitiu que Lala chegasse o mais perto possível dele. Um estranho viu isso e começou a gritar para o cara se esquivar, e o gato parou porque era um momento perigoso. E quando Lala se aproximou da distância que o cara precisava, ele usou sua habilidade de captura, gastando quase todos os seus pontos nisso. Mas Lin aceitou que a vitória era mais importante do que os pontos acumulados, então ele ainda mordeu, gastando 1000 dos seus pontos. O homem que assistia não entendia o que estava acontecendo e o que o aluno estava fazendo. Os poderes de Lala incluíam percepção, flexibilidade, ludicidade, andar nas sombras, garras afiadas e imagem de Buda. Tendo escolhido um dos talentos do gato, o cara começou a esperar a finalização funcionar para finalmente acalmar Lala. Mas, em vez de se submeter, o gato se transformou em uma grande fera desconhecida que estava pronta para continuar a batalha. Vendo que tudo estava ficando fora de controle, o estranho ordenou que Lala parasse, e ela voltou a ser uma gata calma e meiga. Depois, o homem mandou os rapazes se acalmarem também, confundindo todos que ele obrigou a lutar. O estranho explicou que queria apenas testar e avaliar as habilidades dos alunos, e depois pediu desculpas por assustá-los tanto. Acontece que o nome desse homem era Junho Shi e ele era o professor dos caras com quem seu gato brigava. Todos os alunos, exceto Prota, ficaram loucos com a notícia, pois Junho Shi era o psionico mais legal da escola deles, pois ele tem o 5º nível e faz parte do departamento de investigação preliminar da associação. Segundo a descrição do amigo de Liuan, o professor dele era um terror para os vilões, pois tem inúmeros casos resolvidos, além de ser bonito e astuto. A energia espiritual do homem tem a forma de 10 metros na mão direita, ele tem um pincel e na esquerda está o livro da vida e da morte.
Os alunos ficaram maravilhados, chamando seu professor de maravilhoso Panguan e falando sobre como eles tiveram sorte. Mas o psionicista disse que as crianças deveriam simplesmente chamá-lo de mentor, e isso seria o suficiente. E então o homem notou que 5 alunos haviam passado neste ano, e antes nunca havia visto um número tão grande. Então, o diretor chamou o herói para ensinar. A professora acrescentou que daqui a meio mês aconteceria a segunda etapa do exame. Então, eles deveriam ter tempo para se preparar bem para isso. Enquanto isso, o gato não saiu do lado de Liuan, e então o mentor percebeu o quanto Lala gostava do menino. Posteriormente, Junho Shi sugeriu que as crianças fossem para uma aula especial de treinamento psionico para discutir mais detalhadamente a segunda etapa do exame. A professora disse aos alunos que o poder sobrenatural tem várias gradações e são 7 níveis no total, incluindo absorção, cíclico, manifestação, transformação, tomada de forma, iluminação caótica e espiritual. E então, Lu percebeu que o mentor dele já estava no nível 5, embora tivesse apenas 25 anos, e essas pessoas na associação podiam ser contadas nos dedos de uma mão. Junshi explicou que na verdade não vale a pena tirar conclusões sobre a força de uma pessoa com base no seu nível, porque o nível depende da sorte. Como exemplo, o mentor pegou o tigre do trovão, cujo trunfo é poder coletar energia em sua mão. Então, ele criou uma técnica chamada Punho do Trovão, e podemos dizer que seu nível está em algum lugar entre o segundo e o terceiro. Mas como Heng aperfeiçoou sua técnica ao máximo, ele é capaz de romper uma montanha. Então, se você compará-lo com Junho Shi, o tigre provavelmente vencerá. Então, a associação decidiu reconhecer que a força do tigre é comparável à do quinto. Portanto, você não deve focar apenas no nível, mas é melhor encontrar seu próprio estilo de uso da energia e então criar sua própria técnica pessoal. Mas era muito cedo para falar sobre isto, porque agora a tarefa dos alunos é concentrar-se na absorção e na ciclicidade. Absorção significa que é preciso absorver o poder sobrenatural, e o corpo humano absorve esse poder gradualmente. O treinamento constante ajudará os alunos a aumentar a quantidade de força que absorvem. Depois de tomar um medicamento que contém 5% de força, os adolescentes precisarão de um dia para absorvê-lo. Liu então perguntou se o remédio era praticamente igual ao SPAR. A professora disse que a concentração de força na longarina ultrapassa 80%, então é tão perigoso que você pode morrer. O personagem principal ficou surpreso com esta informação, e então decidiu que foi graças ao sistema que a longarina não teve um efeito prejudicial sobre ele. Em seguida, vem o segundo nível denominado ciclicidade, que significa que após absorção, a força começa a circular no corpo, fortalecendo e permitindo que a pessoa supere suas capacidades físicas. Em teoria, é possível fortalecer todas as partes do corpo, mas a maioria das pessoas se concentra em fortalecer algumas delas para obter resultados mais rapidamente. Durante esta quinzena, os alunos terão que tomar muitos remédios, mas não devem ter medo, pois a escola e o mentor cuidarão de todos os custos. Então, os adolescentes só precisam aproveitar a oportunidade. E depois que os caras descobrirem a teoria, é hora de passar à prática. Os adolescentes começaram a treinar muito, e depois de esgotarem todas as forças e tomarem o remédio, os alunos praticaram ainda mais, e depois mais e mais e mais. A professora disse às crianças que se não tivessem tempo de chegar ao topo da montanha, que ficava a apenas 10 quilômetros de distância, fariam uma longa prancha. Embora todos já não tivessem forças, o Prota e seu amigo de repente começaram a competir para ver quem era mais rápido, o que os ajudou a seguir em frente. Assim, os amigos chegaram juntos ao topo da montanha. Continuando a discutir sobre quem era mais forte, Jarrah observou então que o progresso do amigo foi muito perceptível, embora ele tenha dito que não queria fazer o exame. Mas agora está se esforçando muito. Ele explicou para ele que ele estava tentando ficar mais forte não por causa do exame, porque o cara ainda nem tinha decidido se queria fazer. Afinal, se ele for fazer o exame, com certeza vai cair no controle da associação, mas o cara não quer isso, porque o herói já havia contado para quem era da associação e praticamente ninguém despertou sua confiança. Enquanto os rapazes conversavam, os demais alunos também chegaram gradativamente ao topo. Porém, chegaram 3 minutos atrasados, então agora tem que ficar 1 hora na prancha.
E para Jarrell e Liwa não apenas assistirem ao sofrimento de seus camaradas, eles foram instruídos a fazer companhia aos outros. Os amigos primeiro começaram a xingar que foram obrigados a ficar em pé na prancha, mesmo conseguindo correr, e depois disso, Lin perguntou ao professor se a associação era um bom lugar. Então, o mentor respondeu que embora a associação não seja ideal, não é por isso que você deveria tentar aderir para tornar este lugar melhor? O próprio professor ingressou na associação aos 17 anos e fez isso para tornar a associação um lugar ainda mais brilhante. Embora o Psionico achasse que seu discurso parecia ingênuo, ele inspirou muitos caras que queriam se tornar seus mentores. Assim, se passaram todos os 15 dias, e veio a segunda etapa do exame para a qual os alunos se preparavam vigorosamente. Reunidas as forças, os adolescentes passaram para a segunda rodada do exame de poder sobrenatural. Nesta fase, reuniram-se muitas crianças de diferentes escolas e este foi apenas 1/5 do total de pessoas, porque existem mais 4 pontos de recolha para o exame. Por conta disso, os adolescentes começaram a duvidar se conseguiriam competir com tantas pessoas. O exame unificado de força sobrenatural é o principal teste de habilidade em que todos os competidores passarão por 5 tipos de competições, incluindo tiro, força, assalto sensorial e corrida, cada uma podendo atingir pontuação máxima de 100 pontos, sendo a primeira. 1.200 competidores avançarão para a terceira rodada final. Até o início da competição, todos os rapazes se reuniam em um café self-service, onde compartilhavam suas experiências, enquanto todos estavam preocupados. Lin Liwan comia com calma, pois a comida era de graça e deliciosa. Então, Al decidiu que seu amigo estava certo e disse a todos que precisavam comer bem para ter forças. E então, 3 pessoas entraram no café, uma das quais ridicularizou Liwan por parecer estar sempre com fome, e Lin, por sua vez, recebeu imediatamente 10 pontos por hostilidade de Fuguan. O adolescente não entendeu por que eles imediatamente antipatizaram tanto com ele, se ele não fez nada. Acontece que o pai desse cara faz parte do Comitê de Desenvolvimento e Reforma do Estado e é o chefe do pai do Prota Fuguan. Disse aos adolescentes que era como se tivessem vindo para uma refeição grátis e não para um exame, e depois acrescentou que não queria ofender ninguém, mas simplesmente partilhar a sua experiência, falando para que todo o café pudesse ouvi-lo. Guan começou a falar sobre como essa rodada não seria tão fácil, pois no ano passado alguns dos competidores quebraram os braços devido ao uso indevido da força. Todos no café começaram a falar sobre como Guan gostava de intimidar outros adolescentes. Então, foi uma pena para as 5 crianças que ele assustou até a morte, mas esse cara não conseguiu intimidar o personagem principal, pois viu a força de seu oponente, sabendo que poderia usar sua habilidade nele. O aluno se ofereceu para medir sua força quando o exame começasse. Lin decidiu fazer um acordo em que se vencer seu adversário na frente de toda a escola, desejará boa sorte ao time de Liwan, e se ao contrário, o personagem principal abandonará os estudos após o exame e nunca mais voltará para ele. Luau achou que seu amigo estava louco, pois Guan era considerado o aluno mais forte de sua escola, e esse acordo era muito arriscado. O cara ridicularizou o Prota por ser tão autoconfiante que até o desafiá-lo. Guan era muito popular, quando foi chamado para uma competição de tiro, os demais participantes começaram a sussurrar sobre o quão bom o cara era. Em cada uma das competições, o número total de pontos de tiro do adolescente foi de 87, o que foi um resultado muito bom, mas o cara não demonstrou alegria, dizendo que o resultado de hoje foi aceitável para ele. Enquanto esse jovem popular pensava que o cara que o desafiou tinha algum tipo de trunfo na cabeça, ele, por sua vez, recebeu 42 pontos no arremesso e considerou que era muito bom. Outros ficaram muito preocupados com o personagem principal por causa de sua argumentação, e ele apresentou um resultado muito ruim. Os participantes foram então convidados a se preparar para a competição de teste de força que viria a seguir. O competidor número 068, Fu Guan, recebeu uma pontuação final de força de 89, e o participante número 143, Lin Luan, recebeu apenas 65 pontos, o que foi inferior aos pontos do adversário. Portanto, o adversário do protagonista percebeu que era em vão se preocupar com Luan, pois ele se revelou muito fraco. Enquanto isso, Lin continuava a comer com calma, como se nada tivesse acontecido, embora entendesse que se perdesse, teria que abandonar os estudos.
Aí, seu amigo começou a xingar o aluno, pois como é que o menino estava 69 pontos atrás, mas ainda encontrava tempo para comer? Liu garantiu a todos que não havia necessidade de perder o entusiasmo ainda, pois ainda poderiam mostrar aos outros o quão fortes eram. O próximo teste foi um teste sensorial, em que todos os participantes tiveram que ir para seus quartos, onde havia 300 ratos, e nesta tarefa, eles foram obrigados a encontrar um rato em que a longarina estava escondida. Enquanto Lin pensava que era sua vez de se mostrar, seu oponente ao mesmo tempo decidiu resolver tudo o mais rápido possível, pois considerava os ratos uma abominação. E enquanto os participantes do teste sensorial eram solicitados a ir para seus quartos, duas figuras apareceram ao fundo. Acontece que eles não eram apenas estranhos, mas Lili e seu mentor, o chefe do departamento de supervisão, Yang Mu. Lili apontou para o homem, o adolescente de quem ela estava falando antes, então perguntou ao professor se o aluno poderia passar por essa rodada perigosa. E então as duas pessoas conheceram Zhao Shenin, que é vice-chefe do Departamento de Segurança Pública, e foi com ela que o personagem principal se cruzou recentemente. Zhao perguntou a Lili e seu chefe sobre o que eles estavam fazendo aqui, ao que ela recebeu uma resposta explicando sua presença, dizendo que os casos de assassinatos tinham se tornado mais frequentes ultimamente. Então ela estava olhando em volta e dando conselhos a todos. Então ouviu-se um barulho no site deles, e descobriu-se que era tudo porque alguém passou no teste muito rapidamente. Naquele momento, Gwen estava saindo, então decidiu que todas essas ovações eram em sua homenagem, e o cara já havia começado a agradecer a multidão que voava em sua direção, mas as pessoas, por sua vez, o empurraram correndo para outra pessoa. Então, o adolescente autoconfiante percebeu que todos esses gritos entusiasmados não eram em sua homenagem. O que significa que alguém completou a tarefa mais rápido. Acontece que todas as atenções estavam voltadas para Liu, pois ele encontrou a longarina em 10 segundos, mas seu adversário demorou 2 minutos para fazê-lo. O prota explicou esse resultado pelo fato de que assim que a porta se abriu, o rato com a longarina imediatamente correu para sua perna, e ele, por sua vez, imediatamente o pegou. Mas não importa como, porque Liu venceu de qualquer maneira e recebeu 100 pontos por isso, começando a alcançar o adversário. E embora Lin estivesse feliz com sua vitória, ele nem percebeu que estava se aproximando da mulher que conheceu no primeiro dia em que recebeu seu poder. Ele estava tão ocupado pensando no fato de que faltavam mais 2 testes, o que significava que ainda havia chances, que nem prestou atenção ao estranho que o chamava. E então a menina decidiu que simplesmente havia cometido um erro, já que não percebeu nenhuma reação, mas descobriu-se que Luan a reconheceu, mas simplesmente não deu nenhum sinal. A próxima prova para os participantes foi uma corrida de 400 metros, e aconteceu que o personagem principal acabou no mesmo grupo do adversário. Fuguan tinha certeza de que a vitória iria para ele, mas então Lin lhe disse que na escola ele sempre era o primeiro nas corridas. Desta vez também foi o que aconteceu, pois Liu foi o que correu mais rápido e recebeu 100 pontos nesta prova, mas seu adversário recebeu 75 por isso. Mas o adversário do protagonista não quis acreditar na sua derrota, então começou a gritar que a corrida não resolve nada, mas a próxima prova com certeza será dele. E o último teste foi um assalto, no qual os participantes tinham que matar o maior número possível de morcegos em 5 minutos. E então Fuguan disse que esse teste era definitivamente dele, porque ele não só era forte, mas Lin ainda estava 22 pontos atrás dele. Luan entendeu que mesmo que matasse um rato após o outro, não teria tempo de pegar o número necessário em 5 minutos, e então começou a pensar se havia outras maneiras de vencer. E então o adolescente lembrou-se das palavras de seu professor sobre como ativar sua habilidade, liberando sua energia espiritual para fora. Na verdade, Lin começou a liberar sua energia espiritual, pensando que os morcegos eram excelentes na detecção de vibrações ultrassônicas. Fuguan percebeu que os morcegos voavam na mesma direção, então seguiu exatamente para onde os animais estavam se movendo, e então percebeu que todos estavam voando em direção a Liu. Surpreso, o herói decidiu arriscar a vida em prol da vitória. Pois os morcegos poderiam facilmente matar o aluno. O rival do protagonista tentou salvá-lo, gritando para que ele se escondesse rapidamente seu poder espiritual, porque havia muitos morcegos. Então, seria difícil derrotar todos eles.
Enquanto isso, Lin esperou até que houvesse morcegos suficientes para ativar seu poder, e assim que o número de morcegos ficou muito grande, o adolescente usou seu poder sobre todos eles, matando todos os animais que o cercavam com alguns movimentos. Acontece que Liu An matou um número recorde de ratos e superou todas as pessoas antes dele em toda a China. Assim, pelo assalto, o personagem principal recebeu 99 pontos, tendo matado 435 monstros em 5 minutos, e seu total de pontos foi de 406. Seu oponente recebeu 69 pelo ataque, e o número total de pontos foi 398. Isso significa que Lin ganhou a discussão, e seu oponente é obrigado a cumprir sua parte no acordo, que incluía apoiar a escola. Liu An, o restante dos alunos da escola do personagem principal, estavam em outro grupo, e para eles a competição começaria tarde. Então, Lin deu o seu melhor para apoiar os rapazes. Como resultado, Liu Jiahao recebeu 404 pontos no total após todas as competições. Shen Daoji recebeu um total de 341 pontos, o que foi um bom resultado. O participante Lin Xia recebeu 334 pontos, ficando um pouco aquém do amigo. Xiao Liui recebeu um total de 352 pontos, e como todos os 5 candidatos da escola do personagem principal apresentaram resultados tão bons, todos se classificaram para a rodada final. Os adolescentes ficaram felizes por terem apresentado um resultado tão excelente, então foram comemorar com a professora. O mentor disse aos alunos que a seleção final seria em 3 dias. Então, eles deveriam tentar não se preocupar, acreditar em si mesmos e descansar bem. De bom humor, Jiahao viu que estava recebendo uma ligação, então decidiu sair um pouco para falar ao telefone. O pai do adolescente ligou assim que o menino atendeu. O pai lhe contou algo que mudou imediatamente o humor do aluno. Segundo a notícia, os casos de ataques de intrusos na região leste tornaram-se mais frequentes nos últimos tempos, pelo que pediram a todos os cidadãos que estivessem mais vigilantes. Os heróis, por sua vez, se hospedaram em um hotel para os participantes do exame final de qualificação para psionicos na região leste, pois o local do teste final será um parque no subúrbio, onde moram o personagem principal e seus companheiros. Os alunos ficaram satisfeitos com o fato da competição ser num lugar na sua cidade natal, por isso decidiram que deveriam dar o seu melhor. A conversa dos adolescentes foi interrompida por Lin, que perguntou aos outros se tinham visto Jiahao. Então, todos decidiram que o menino estava atrasado em casa, onde já havia viajado a negócios. Porém, o personagem principal ainda estava preocupado, porque seu amigo não atendia o telefone, mas então decidiu que esperaria mais um pouco. A paciência de Liu An logo então ele correu em busca do companheiro, pois não poderia simplesmente desaparecer um dia antes do exame final, que era muito importante para ele. O adolescente correu até a casa do amigo e percebeu que não havia luz acesa em lugar nenhum, o que foi muito intrigante, pois algo poderia ter acontecido. Então, Lin entrou na casa e, andando por aí, o adolescente encontrou o corpo do gerente da adega, que estava em péssimo estado. Então, o menino imediatamente ligou para seu mentor para dar a notícia de que Jiahao e sua família estavam desaparecidos. O aluno acrescentou ainda que encontrou um gerente morto e que parecia uma múmia falecida. Então, o mentor ordenou que o adolescente saísse com urgência deste local. Enquanto isso, o próprio homem mandaria alguém até a casa, pois ele próprio não poderia vir, mas o personagem principal não queria ir embora, então decidiu esperar o psionico no local. E então ouviu um barulho, decidindo que eles haviam chegado tão rápido da associação, mas descobriu-se que era um homem desconhecido que estava falando ao telefone sobre como lidaria com o cadáver, e depois acrescentou que odiava encobrir os rastros de outras pessoas. Com um olhar insatisfeito, o homem agarrou o cadáver pela cabeça com uma das mãos, como se não pesasse nada. Depois disso, o homem mandou o corpo desaparecer e queimou com fogo. Samadhi, o estranho, espalhou ao vento as cinzas restantes, informando por telefone que tudo estava resolvido e um punhado de cinzas não serviria como prova. E então disse que logo estaria lá, dirigindo para algum lugar de carro. O prota não queria deixar o amigo em apuros, então decidiu perseguir o carro para descobrir para onde o homem foi. O carro estava muito rápido, mas Leon conseguiu ficar atrás dele, querendo encontrar seu companheiro que agora estava em perigo.
Esse estranho o levou a um prédio que Lin reconheceu imediatamente, porque era o prédio comercial do pai de Al. Acontece que havia muitas pessoas neste lugar que começaram a falar sobre o fato de a cabeça dos bonecos vermelhos ter retornado. A primeira pessoa que o estranho encontrou foi o agressor Lukin, que disse que o homem havia trabalhado muito. E então os agressores Ao Shuyu e Ao Shudong abordaram o desconhecido, que deixou claro ao homem que há muito tempo estava brincando com um empresário tão comum com o pai de Liu Jahao. Liu Xian também estava neste lugar e disse aos criminosos para deixarem seu filho ir, então ele faria qualquer coisa. Então, Lukin disse para ele não se preocupar, porque se ele cooperar, ninguém vai se machucar, e então prometeu que resolveriam tudo até o almoço de amanhã. Como resultado, os atacantes não sabiam onde estava a chave da jaula. E então, Shuyu não aguentou e simplesmente a quebrou. No entanto, apenas o pai foi retirado da jaula, e o filho foi forçado a continuar sentado quieto nela. Um dos criminosos disse que ele e seu pai iriam resolver alguns problemas, voltariam para jantar, e os demais deveriam se comportar com calma para que os psionicos da associação não viessem. Então, Shudong disse que ela também queria ir, mas ainda tinha que cuidar do refém. Shudong decidiu que ela estava no comando agora. Então, disse aos outros para fazerem o que ela quisesse, e depois ordenou que trouxessem um menino com cabelo penteado para trás. A menina foi imediatamente obedecida, jogando a seus pés um refém a quem ela deveria ficar de olho. Depois disso, Shudong disse ao cara que seu pai sabia que os dois já estavam mortos. Mas sua irmã disse que Xian concordaria em cooperar para salvar a vida de seu filho, e por causa de um ato tão heróico, a menina ficou tão emocionada que disse ao herói que ele poderia correr como um cachorro vadio para chamar a polícia, pois esta era sua última chance de escapar. E então, Shudong acrescentou que se o pessoal dela pegasse o adolescente, ele estaria em apuros. Então, o adolescente correu, não para se salvar, mas para salvar o pai. Mas o cara não conseguiu correr muito, porque empurraram ele, alcançando ele, porque ele caiu. O menino pediu para ser solto, pois queria salvar o pai, mas um dos vilões disse que não era interessante, pretendendo bater no adolescente. Mas o agressor não teve tempo de fazer isso, pois Liu An veio correndo em socorro do amigo, cortando a perna do homem que golpeou contra o estudante indefeso. Nesse momento, Jahao percebeu que agora nem tudo está tão ruim, pois no momento ele não está mais sozinho, mas com um companheiro fiel. Lin gritou para o vilão que eles não deveriam ousar tocar em seu amigo, pois assim estariam em apuros. Aí, Jahao perguntou o que Liu estava fazendo naquele lugar, e o adolescente contou toda a situação e como ele foi parar aqui. Em vez de gratidão, o prota ouviu gritos de que preferia chamar a polícia e arriscar a vida. Enquanto os amigos discutiam, Shudong percebeu que a energia espiritual de Luan estava flutuando. O que significa que seu poder despertou não faz muito tempo. Então, eles definitivamente não seriam capazes de escapar, e Jahao concordou com ela, porque os criminosos são muitas vezes mais fortes que os adolescentes. Então, Luan não deveria ter vindo. O personagem principal percebeu que eles realmente não poderiam vencer assim, e então ele inesperadamente bateu em seu amigo com tanta força que ele perdeu a consciência. Os atacantes ficaram muito surpresos com o resultado, pois raramente seus rivais devem tirar seus aliados do jogo. O cara explicou essa ação, dizendo que, como não conseguiam vencer uma luta comum, precisavam recorrer a um método inusitado, pois o adolescente estava pronto para encrencas e havia acumulado muitos pontos para usar sua força. E quando o estudante foi agredido por um dos criminosos, o adolescente rapidamente usou a habilidade de submissão. Aguardando o resultado, depois disso, o menino disse aos agressores para atacarem todos de uma vez, pensando em subjugar o maior número de pessoas possível. Indo com tanta autoconfiança do menino, os criminosos correram em sua direção. No meio da multidão, sem perceber, como ele começou a morder a todos, para então dominar suas mentes. Shudong então começou a se preocupar com a possibilidade de o menino ser morto muito rapidamente, e ela nem ter tempo para se divertir. Mas então a menina percebeu que todos pararam de brigar de repente, mas simplesmente pararam como bonecos. O personagem principal ficou feliz, porque tinha pontos suficientes para usar o poder de submissão em todos, usando sua habilidade.
O cara viu que essa garota era mais forte entre as demais, pois para usar a habilidade nela era necessário gastar 1000 pontos, mas felizmente para o aluno, ele tinha 3000 pontos, então tinha o suficiente para zumbificar Shudon. Enquanto isso, a menina pensou que os outros agressores haviam parado para permitir que ela mesma acabasse com o adolescente Luan. Entretanto, ordenou que todos os seus subordinados atacassem juntos o desavisado invasor. Shudon não entendia o que aqueles que deveriam obedecê-lo estavam fazendo, porque haviam parado completamente de seguir suas ordens. Quando a garota percebeu que isso não era uma brincadeira e que os outros estavam realmente tentando prejudicá-la, ela imediatamente se transformou em um monstro, ativando seu poder. E então o agressor gritou para o que já que ele havia feito algo com os capangas dela, ele agora deveria se despedir da cabeça, mas ela não conseguiu atacar, porque a adolescente estava protegida por um dos vilões controlados por Lin. Todos controlados pelo aluno também ativaram suas habilidades e atacaram todos juntos, tornando muito mais difícil para Shudon lutar contra todos. Luan, entretanto, estava pensando que esta era a primeira vez que ele encontrava um psioníaco tão poderoso, e no futuro, vilões como essa garota apareceriam no caminho do garoto com cada vez mais frequência. O adolescente entendeu que quando acumulasse pontos suficientes para ativar a captura, então conseguiria lutar contra todos os vilões, mas por enquanto precisava ficar mais forte. Após esses pensamentos, o menino ordenou que seus escravos libertassem Shudon para lutar ele mesmo com ela. A menina primeiro perguntou por que todo mundo obedece ao rapaz e não a ela, e depois esclareceu como o adolescente iria derrotá-la. E então Lin jogou a bola, e Shudon não resistiu à tentação e correu atrás dela. Por conta disso, o agressor ficou ainda mais irritado, pois queria que o aluno brigasse seriamente com ela, e então ele perguntou por que ela decidiu que ele não estava falando sério. Não, afinal, enquanto a garota estava distraída, Lin tentou atacá-la repentinamente, mas a vilã conseguiu se esquivar. A luta continuou na mesma linha, onde dois adversários tentam se acertar, mas sempre conseguem se esquivar. Shudon entendeu que nesse ritmo, ela desperdiçaria todo o seu poder espiritual, se continuasse na forma animal. Então, o agressor lembrou como sua irmã lhe ensinou uma técnica com a qual ela poderia dar forma à sua energia. A criminosa decidiu fazer como sua irmã lhe ensinou, a criar um corpo espiritual graças ao fato de Shudon ouvir tudo com atenção. No final, ela conseguiu criar gatos sombrios. Mas a garota entendeu que ela só conseguiria aguentar no máximo 15 segundos. Então, a vilã ordenou imediatamente que seus gatos, chamados Struka e Griff, atacassem o adolescente. Acontece que esses coágulos de energia que Shudon criou explodiriam quando ordenados, e então ela ordenou que cercasse Luan, para que ele não pudesse escapar. O plano da garota funcionou, pois os gatos das sombras conseguiram cercar rapidamente o herói e explodir. Então, Shudon decidiu que ela já havia vencido a luta, mas descobriu-se que Lin permaneceu praticamente ileso após a explosão. Então, atacou o criminoso novamente, e desta vez Shudon não teve tempo de se esquivar, pois ficou muito surpresa com a forma como Luan resistiu ao ataque. A menina não entendeu como o cara saiu ileso depois das bombas, pois com certeza viu que elas atingiram o adolescente. Então, Lin explicou à agressora que ele simplesmente conseguiu copiar a capacidade de endurecer o tegumento que um dos cúmplices da garota tinha, então esse poder o protegeu. Então, o aluno admitiu que copiou mais de 20 habilidades e aprimorou algumas delas com a ajuda de pontos, enquanto Shudon tentava entender o que o menino estava falando. Ele mesmo acrescentou que sua rival já havia esgotado toda a sua energia espiritual. Então, Luan saiu vitorioso nessa batalha. Enquanto o cara se aproximava da agressora, ela se lembrou das palavras de sua irmã, que disse que as meninas não tolerariam mais os agressores, mas se tornariam os psionicos mais fortes. Então, a criminosa começou a gritar para que Lin não a matasse, pois assim sua irmã se sentiria mal. O adolescente tranquilizou a garota, pois não queria matá-la, mas simplesmente resolveu lhe dar uma lição. E nesse meio tempo, copiou o poder dela, chamado de Gato das Sombras, e no final, o cara tinha apenas 32 pontos restantes. Shudon ficou muito grata a Luan por não matá-la. Depois de lidar com a garota, o aluno ordenou que todos os seus subordinados fossem em busca dos vilões que haviam partido, e nesse meio tempo, Jarral acordou o amigo do protagonista. Não sabia o que estava acontecendo.
Então, começou a brigar com quem estava do lado deles. Depois disso, o cara encontrou Luan e perguntou o que estava acontecendo aqui. Então, pensou que ele e o amigo tinham acabado de ser capturados. Lin disse ao companheiro que não se lembrava de nada, porque foi atingido pelos vilões. E então, Jarral decidiu agir de acordo com o plano anterior para derrotar todos os inimigos. Então, Luan disse ao amigo que não havia mais necessidade de brigar, pois as pessoas ao seu redor haviam deixado de ser vilões. O aluno não queria revelar sua força, então começou a inventar um motivo pelo qual seus inimigos se tornaram bons na hora, dizendo que eles apenas conversaram e depois disso os vilões admitiram seus erros e queriam se corrigir. Confirmando as palavras do jovem, seus subordinados começaram a gritar que percebiam sua culpa e que iriam mudar. Segundo Liuan, a questão é que ele é simplesmente um grande orador e por isso conseguiu convencer todos os criminosos. No final, Jarral decidiu que não havia tempo para lidar com isso, pois precisava encontrar rapidamente os 3 criminosos que levaram seu pai para algum lugar. Lin avisou que já havia contado tudo ao professor, mas se a ajuda não chegasse a tempo, ele mesmo teria que lutar contra os 3 fortes atacantes. Ninguém sabia para onde levava a caverna em que os criminosos se esconderam, porque nem o fim era visível. E então, Jarral se lembrou do exame que estava prestes a começar. Então, o cara pediu desculpas ao amigo por não conseguirem chegar a tempo, mas Liuan não ficou tão ofendido quanto seu companheiro, porque Jarral estava se preparando para ele há vários anos e Lin não queria realmente ser um psionico. Enquanto isso, o exame estava prestes a começar e todos os examinandos já estavam prontos. Aí, os companheiros de Liuan e Jarral começaram a se preocupar com o desaparecimento dos rapazes, pois nesse caso poderiam ser desclassificados assim que os portões fechassem. Também fez o exame o rival do personagem principal da etapa anterior, que estava insatisfeito com o fato daqueles dois não terem aparecido e o cara ia se vingar deles. O chefe da administração do Distrito Oriental, Wang Zi, anunciou que faltam apenas 10 minutos para o início da competição, pelo que se pede a todos que se familiarizem novamente com as regras antes do início do exame. Em 4 horas, todos os participantes precisarão chegar à torre que fica no centro do parque, onde todos estavam. Esta competição seria observada pelo Departamento de Vigilância, pelo Departamento de Segurança e pela Presidência. Quando todos estivessem prontos, iniciava-se a prova final. Os portões começaram a se abrir e todos os examinandos já estavam se preparando para o que iriam passar, mas o personagem principal e seu amigo nunca apareceram, o que preocupou seus companheiros. A ausência dos jovens foi percebida não só por seus conhecidos, mas também por Lili e seu chefe, que tentaram encontrar os adolescentes no meio da multidão, mas sem sucesso. E para os alunos não era hora de pensar no exame, porque antes de mais nada, agora eles precisam se apressar e salvar o pai de Jarral. Lin percebeu que precisaria de óculos para a batalha, então ordenou que os 2 homens fizessem alguma travessura em algum lugar para que fossem odiados. O personagem principal disse aos demais que eles precisam acelerar o ritmo, mas primeiro precisam desenvolver um plano de ação. E então foram interrompidos por um homem que Liuan já havia visto na casa do amigo. Quando percebeu os rastros, a menina também reconheceu o intruso, dizendo que seu nome era Shikui e depois acrescentou que ele deveria deixar todos passarem, pois ela queria ver a irmã. Então, o criminoso disse que Shudon era problemática e acrescentou que quando ela tivesse problemas por causa disso, ela não deveria culpá-lo. Shikui não suspeitou de nenhum truque e então a menina perguntou-lhe para onde iam, ao que ele respondeu que estavam em busca de um tesouro. Então, Lin perguntou ao amigo por que capturaram seu pai e ele explicou que tudo isso foi porque o homem estava desenvolvendo a propriedade da terra. Então, ele estava familiarizado com a área e o vilão precisava de um guia para encontrar pedras espirituais, mas os caras sabiam que havia poucos pares em sua cidade, então não entenderam por que os criminosos decidiram procurar algo aqui. E então, Liuan percebeu que os vilões estavam indo para o parque, pois agora havia muitos remédios milagrosos que haviam sido preparados para os examinados. Entretanto, o exame foi rigorosamente controlado e todos ficaram atentos que apenas 10 minutos se passaram e 2 já tinham ultrapassado os primeiros obstáculos, o que significa que este ano os participantes estão muito fortes. Jarral começou a duvidar das palavras do amigo,
pois o exame tem um sistema de segurança sério, então ir lá para treinar é como assinar sua própria sentença de morte. Além disso, este ano o grupo do seu mentor é responsável pela segurança, pelo que será quase impossível obter resultados. Enquanto os caras conversavam sobre o professor, desconhecidos encapuzados vieram até ele. Esses estranhos eram criminosos que começaram a atacar o grupo encarregado da segurança. Os psionicos não tiveram tempo de reagir, então a torre para onde todos os participantes corriam foi danificada pela explosão dos atacantes. Os estranhos encapuzados não pararam em um departamento e percorreram os demais, causando danos às pessoas e ao prédio. Perguntaram ao estranho onde estava o comandante Gu e ele respondeu que o comandante e seus homens já estavam todos derrotados. Em seguida, os guardas do ponto de encontro da subdivisão de segurança distrital tentaram entrar em contato com as pessoas na torre. O vilão ouviu isso e mandou os demais responderem aos guardas, informarem que tudo estava sob controle, então não havia necessidade de se preocupar. E então, o chefe do distrito disse que estava tudo em ordem e nada de anormal, então todos deveriam retornar aos seus cargos. O atacante observou que o chefe valoriza muito mais sua personalidade do que a vida de quem participa da prova. Lily e seu mentor perceberam que algo estava errado, então a garota usou seu poder de invisibilidade, desapareceu dos criminosos sem ser notada. Enquanto isso, o chefe do distrito perguntou aos vilões quem eram e o que iriam fazer. E então, o criminoso perguntou se alguém se lembrava do incidente quando a cidade de Shao foi destruída há 8 anos. Em resposta a isso, ele recebeu apenas silêncio. Então, o vilão resolveu lembrar a todos que antes do incidente, a associação de poder sobrenatural existia apenas na região leste e não como agora, espalhando suas filiais pelo mundo. E então, a cidade de Shao, o gueto da região leste, foi capturada e depois destruída pelo grupo Névoa Espessa. Nesse evento, morreram 1.371 residentes, e como a associação era originalmente uma organização não oficial, não conseguiu chegar ao local a tempo. O homem foi promovido de peão de gestão a chefe da região leste, graças ao fato de seu discurso inflamado ter acendido um fogo no coração do povo, o que levou ao reconhecimento oficial da associação, que logo se transformou em um gigante industrial. No entanto, o atacante duvidou que tudo nessa história estivesse claro. Depois disso, o narrador foi informado da chegada de Lukin. Então, o homem interrompeu seu raciocínio sobre a história que contava. O comandante deu ordem para que os golpistas iniciassem, e eles responderam que entendiam tudo e agiriam de forma harmoniosa. Então, o pai de Jarral perguntou aos vilões se eles poderiam finalmente deixá-lo e seu filho irem, porque ele fez o que eles queriam e os conduziu direto para baixo do Parque Shigun. Nesse momento, o terceiro atingiu os 2 criminosos que trouxeram consigo uma multidão controlada por Liuan, além dele e do amigo. Jarral estava pronto para correr até seu pai, mas seu companheiro impediu, porque era muito cedo para revelar seu plano. Enquanto isso, Shuyu repreendeu a irmã, porque ela recebeu uma ordem que ela desobedeceu. Mas, naquele momento, Lu disse que era bom que eles estivessem vindo, caso contrário, ele teria que percorrer um longo caminho para repor as suas reservas de energia. E de repente, ele agarrou um dos escravos de Liuan, e ninguém teve tempo de fazer nada, porque tudo aconteceu de forma muito inesperada. E então, o homem capturado começou a secar rapidamente, virando uma múmia. Enquanto isso, quem jogou o corpo fora disse que não era suficiente para ele, que ainda estava com fome. O fraudador começou a olhar em volta em busca de uma nova vítima, e então voltou sua atenção para o pai de Jarral, começando a estender a mão para ele. E naquele momento, o próprio Jarral não resistiu e atingiu o agressor, salvando seu pai. O homem ficou muito surpreso ao ver seu filho aqui, por sua vez, pediu desculpas por ter ajudado apenas agora, enquanto seu amigo estava ocupado com o diálogo. Lin ordenou que todos os seus fantoches não esperassem, mas atacassem seus oponentes juntos. E naquele momento, quando a luta estava apenas começando, Liu ordenou que seu amigo e seu pai saíssem rapidamente daqui, porque no momento era possível. Mas, no final das contas, Lukin não ficou chateado com o fato de seus entes queridos se rebelarem. O criminoso simplesmente começou a absorver a energia de todos que tentavam combatê-lo. Shudon também queria se envolver em uma briga,
mas sua irmã não deixou, não entendendo o que estava acontecendo com a menina. Lu Liuan percebeu que os golpistas tinham como alvo o local de encontro dos candidatos, por isso precisou avisar imediatamente as pessoas na torre central. Enquanto isso, os vilões na torre foram instruídos a levar todo o reagente psioníaco de que precisassem, mas o líder dos criminosos respondeu que eles não precisavam do reagente, mas de todos os examinados que agora estavam no parque. E então, todos os adolescentes que estavam fazendo o exame viram uma grande quantidade de ratos e morcegos se aproximando deles. As crianças ficaram muito surpresas com o desenrolar dos acontecimentos, pois não foram avisadas que os animais das etapas anteriores também estariam nas finais. Haviam tantos camundongos e ratazanas que os alunos não tinham ideia como combatê-los. Acontece que o ataque animal foi culpa do espírito da besta do caos primordial, e por causa disso, todos os envolvidos foram cercados. Portanto, por causa dos ratos e camundongos, os adolescentes foram obrigados a correr para a torre o mais rápido possível para escapar. Enquanto isso, Lily tentou ligar para pelo menos alguém que pudesse ajudá-la a salvar seu professor e os outros, impedindo os agressores. Os companheiros do Prota também estavam fugindo dos animais, e então a menina tropeçou em uma pedra e caiu, fazendo com que os camundongos e ratazanas começassem a se aproximar dela. Mas os animais não conseguiram alcançar a heroína, pois Fuguan veio em seu auxílio, matando todas as criaturas que tentaram atacar a estudante. E então, os 4 examinados foram deixando os animais que os cercavam em pedaços. O ex-rival gritou para os demais tentarem fugir, se não quisessem morrer. E então, um gato sombrio apareceu ao longe, e então uma voz começou a ser ouvida, dizendo a Grape para seguir em frente. O gato se aproximou dos alunos e explodiu com cores vivas, assustando todos ao redor. Acontece que este gato foi chamado por Lin Liuan para salvar seus companheiros dos animais. Aí, os demais começaram a questionar o personagem principal, mas ele os interrompeu, dizendo que agora não era hora de conversa, pois no momento ele precisava correr. Depois disso, Liuan ordenou que todos escapassem pela passagem subterrânea que os agressores já haviam usado. Mas agora eles não estão lá. E então, Guan perguntou o que fazer com o exame. Então, o aluno explicou ao adversário que o exame não era a coisa mais importante para se pensar no momento. Ao mesmo tempo, um dos examinados disse que eram apenas morcegos e ratos, então eles teriam que lidar com eles. Mas esse cara teve que lutar não só com animais, mas também com um agressor que usou uma técnica chamada bola de fogo no menino. O vilão disse que num grupo sempre haverá uma ou duas pessoas como esse aluno, que tomam a iniciativa de fazer barulho e causar problemas aos outros, e a saída para tal situação é muito simples, porque basta eliminar os iniciadores e o resto imediatamente se precipitará no caos. Todos imediatamente começaram a entrar em pânico, e o homem gritou atrás deles que os alunos não fugiriam dele. Enquanto isso, os guardas da torre permaneciam imóveis, sem sair de seus lugares, conforme havia sido ordenado pelo seu superior. Enquanto isso, Lily tentava explicar aos homens que eles tinham emergência, pois a torre havia sido capturada pelos agressores. O plano dos vilões funcionou, e todos os examinados correram para a torre na esperança de salvação, que acabaram não recebendo. Então, um dos agressores relatou ao seu comandante que todos os estudantes estavam reunidos. O dirigente respondeu que entendia tudo e depois acrescentou que depois de 8 anos finalmente conseguiria tornar o caso público. Depois disso, o homem dirigiu-se aos trabalhadores administrativos com as palavras de que deveriam conhecer o outro lado da queda da cidade de Shao. O agressor disse que, naquela altura, a associação chegou deliberadamente mais tarde para provocar o público e ganhar o estatuto desejado. O poder resultante da associação custou a vida de 1.371 residentes de Shao. O criminoso disse que queria arrancar a erva daninha, ou seja, a associação, pela raiz, e os examinados foram escolhidos por ele como revolucionários. Então, o mentor de Lily pensou no que esse psicopata queria fazer com as crianças. Lu Qin perguntou ao seu comandante se eles poderiam finalmente começar seu plano, e então pareceu a todos os alunos que algum tipo de terremoto havia começado, porque a terra começou a desaparecer sob seus pés. Mas descobriu-se que não foi um terremoto, mas um grande monstro que rastejou para fora do solo.
Era um verme chamado Coroa, e era tão grande que matou muitos estudantes. Em seguida, o criminoso perguntou aos demais se eles conheciam esse tipo de verme que exigia muito esforço para engordá-las. Esse monstro libera um fio semelhante a uma névoa que, quando inalado, produz um efeito estupefato que, embora não afete os psionicos, funcionará para iniciantes. Então, o mentor de Lily começou a xingar o criminoso, perguntando se ele percebia o que iria fazer com crianças comuns. Depois disso, o homem acrescentou que a unidade militar já sabia o que estava acontecendo na torre, então era melhor que os vilões simplesmente saíssem e deixassem as crianças irem. Mas o agressor não foi tão simples, pois percebeu que Lily havia ido embora e a deixou ir com calma, pois de qualquer forma a ajuda não chegaria a tempo. O criminoso entendeu que quando a equipe de resgate chegasse, os vilões já estariam aptos a fazer o seu trabalho. Depois disso, o verme recebeu ordem de começar, e ele começou a fazer tudo conforme o criminoso havia descrito anteriormente. Os alunos inalaram essa névoa e não entenderam o que era e o que estava acontecendo com eles. E então, o criminoso percebeu que o monstro havia parado, e não ficou claro para ele por que isso aconteceu, porque o verme havia comido reagente suficiente para lhe dar muita força. Os alunos também começaram a notar que a névoa havia parado de aparecer e também parecia que o monstro estava com dor. Aí o verme disse que não aguentava mais porque aqui era muito nojento. Acontece que nem os próprios criminosos sabiam que esse verme podia falar, pois ficaram muito surpresos com o fato. Então o verme começou a gritar que queria sair e depois gritou algo sobre uma garra feroz. À meia hora, o personagem principal e seus companheiros fugiam dos criminosos e tentavam chegar à saída, onde estariam seguros. Aqui, os heróis começaram a pensar no que aconteceria com o restante dos examinandos, e esse pensamento fez Liu parar. Depois disso, o cara disse que teve um forte chamado da natureza e fugiu, prometendo voltar. Os demais tentaram chamar o adolescente para parar, mas sem sucesso. Aí o amigo do menino que fugiu disse que o menino sabia o que estava fazendo, então poderia ir. O aluno entendeu que atualmente tinha poucos pontos, então seria difícil para ele derrotar alguém, então precisava ganhar mais rapidamente. Os subordinados do adolescente faziam de tudo para se tornarem odiados, pois se comportavam de maneira horrível em público, contando finais de filmes e fingindo ser exibicionistas. E então o jovem começou a sentir ondas de poder espiritual, percebendo que eram provenientes de reagentes preparados pela Associação para os Examinandos. Então decidiu procurar um armazém que deveria ficar em algum lugar próximo. Então o cara notou um grande verme rastejando do chão, que o aluno definitivamente não esperava ver. O adolescente não entendeu de onde veio aquele verme vindo do parque, pois nunca tinha visto nada parecido antes. Mas pareceu ao cara que esse verme não representava nenhuma ameaça e parecia bastante amigável, mas não foi esse o caso, porque esse monstro de repente abriu a boca, mostrando ao menino que ele representava claramente uma ameaça. Depois disso, o monstro voou querendo atacar o jovem, saltando sobre ele, mas o verme não conseguiu comer o aluno, pois ele reagiu a tempo e se esquivou. E enquanto Lin pensava que o verme obviamente pertencia aos vilões e porque era tão grande, o próprio monstro desapareceu em algum lugar. Naquele momento, então o adolescente percebeu que o verme não havia desaparecido, mas havia ido para o subsolo. Mas o menino percebeu tarde demais, pois a criatura já estava embaixo dele, com a boca aberta. Assim que o prota teve tempo de pensar que havia terminado, a boca do monstro se fechou e ele foi comido. Então Liu foi parar dentro do verme, mas continuou vivo, pois entre as habilidades que ele copiou havia uma defensiva, mas ele não sabia quanto tempo conseguiria aguentar. Assim, o aluno decidiu que iria estripá-lo usando uma habilidade chamada Garra Feroz. Mas então o menino decidiu que se esse monstro pertencia aos criminosos, então ele poderia esperar na barriga até que o próprio verme entregasse Liu aos vilões. Embora o plano fosse bom, o personagem principal teve que suportar um lugar em que tinha nojo de estar. Aí o cara sentiu que um verme estava rastejando em algum lugar e então ouviu as vozes de outros caras. Foi então que o menino decidiu que era hora de ativar a garra feroz e matar o monstro por dentro. Assim, o personagem principal matou um monstro que poderia prejudicar um grande número de crianças. Assim que Lin finalmente saiu do verme, ele começou a xingar o tipo de guerra que eles haviam travado. Aqui,
Então disse que esse verme era uma abominação. O principal criminoso ordenou que os demais capturassem o cara que estragou todos os seus planos. Lukin, entretanto, correu para tratar o verme, chamando pelo nome de Leigel. Enquanto isso, Shuil se transformou em uma fera, gritando que não permitiria que algum garoto interferisse com eles. Porém, a menina foi interrompida pela irmã, obrigando-a a parar para proteger Liuan. E como ninguém ia pegar o menino, isso teve que ser feito por um homem que não gostou, porque para ele era muito quente. O chefe dos atacantes, entretanto, perguntou quanto tempo levaria para curar completamente o monstro. Então, Lukin respondeu que levaria cerca de 10 minutos, o que não agradou em nada seu chefe, porque o atacante principal entendeu que mal tinham esses 10 minutos, pois logo outros psionicos viriam correndo para ajudar os rapazes. Então o homem ordenou a seus subordinados que tentassem atrasar os guerreiros que se aproximavam o máximo possível para ganhar tempo. O mentor de Lily, entretanto, olhou para Liuan, pensando que já havia notado aquele jovem há muito tempo. Enquanto isso, Lin viu o vilão que controlava o fogo e então o adolescente decidiu que esse agressor naquele momento representava o maior perigo para ele. Aí alguém chamou o nome do cara e isso deixou Liuan surpreso, porque ele não entendeu de quem era a voz. Então o homem se apresentou como mentor de Lily e explicou ao menino que sua habilidade os ajudaria a se comunicarem telepaticamente. O mentor disse ao rapaz que a ajuda chegaria em 15 minutos, mas enquanto isso, Lin teria que tentar deter os intrusos. O personagem principal disse que com certeza daria conta dessa tarefa, pois muito depende disso. Enquanto isso, o vilão não conseguia acompanhar Liuan, pensando que o cara estava correndo feito um louco. O agressor então tentou atacar o adolescente com uma onda de fogo grande o suficiente para atingir o menino. E embora Lin tenha conseguido se esquivar, a chama do homem acendia e apagava sua vontade. Então será difícil para o aluno escapar do fogo que o cercava. E então o jovem começou a dizer que ele ainda era um iniciante, um estudante comum, então o homem precisava ser mais fácil com ele, mas o vilão realmente não se importou com as palavras do cara. Então usou uma habilidade chamada explosão direta. Porém, o adolescente nem precisou se esquivar, pois utilizou um bloqueio e um campo de proteção. Graças às habilidades que Lin havia copiado anteriormente, ele agora era capaz de dar pelo menos alguma resistência aos atacantes. Mas mesmo com o uso das duas forças em conjunto, o jovem não resistiu ao golpe do criminoso. O menino entendeu que se o adversário acertasse com toda a seriedade, ele não conseguiria aguentar, e Liuan não tinha pontos suficientes para morder. O cara evitou os golpes o melhor que pôde, pois entendeu que se acontecesse alguma coisa, seria muito doloroso para ele. E então uma gata chamada Struck explodiu atrás do atacante, o que acabou sendo um movimento esperado para ele. E então o patrão disse ao vilão para não ficar muito tempo, porque o adolescente estava ganhando tempo deliberadamente. E enquanto o homem lidava com o líder, Liuan conseguiu desaparecer de vista, o que causou ainda mais problemas ao criminoso. Pareceu ao agressor que o cara decidiu se esconder no andar de cima, então bateu nas árvores, porém não havia um aluno ali, mas sim outro gato das sombras, de onde vinha o barulho. Enquanto o homem estava distraído com o gato, Liuan decidiu esfaqueá-lo pelas costas, enquanto tinha oportunidade. Por fim, o jovem deixou claro ao agressor que iria não apenas ganhar tempo, mas também derrotar o criminoso. Mas infelizmente, o golpe do adolescente não foi suficiente para derrotar o vilão. Então o agressor empurrou o menino para longe dele. Então Lin ouviu a voz de seu mentor, que disse que era muito cedo para pensar na vitória, porque agora era muito mais importante ganhar tempo, e então a vitória ficaria definitivamente com os heróis. E embora o adolescente entendesse isso, ele ainda queria derrotar o vilão, percebendo que precisava cada vez menos pontos para morder. O aluno percebeu que o número de pontos necessários para a captura é determinado pela vitalidade do inimigo e portanto pode diminuir se a vitalidade cair. O jovem entendeu que se abaixasse um pouco mais a ponta do atacante, então conseguiria usar o poder de captura nele. O mentor percebeu a persistência do herói, que conseguiu ganhar ainda mais tempo do que o esperado. E enquanto Liuan tentava ganhar tempo, Lukin conseguiu curar completamente o verme, que já estava pronto para continuar. Pessoal,
Caso não queiram perder os próximos lançamentos, se inscrevam no canal e deixem o like. Isso é muito importante para nós, além dos comentários, que geram engajamento para o canal, principalmente agora no começo. Aguardo vocês no próximo Nerd Recap.